alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que é a base da nossa exposição aqui. O portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 textos de apoio toda semana da lição de adultos. Um dos textos é o de nossa autoria e é com base nesse texto que nós fazemos esta pré-aula. Os irmãos dizem, eu não consigo acompanhar porque não repete a revista. Nós não repetimos a revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos irmãos. Os irmãos já leem a revista, leem o livro de apoio, assistem à videoaula do comentarista. Então, nós estamos aqui para complementar o tema que é estudado. E nós temos, então, o texto de apoio e temos os slides, que são estes slides, o roteiro da nossa exposição aqui. Também, durante a semana, nós disponibilizamos os devocionais, as leituras diárias, breves comentários em áudio, onde o irmão tem o seu momento devocional e também tem a oportunidade de angariar mais informações sobre a lição. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Nós não respondemos às questões feitas nos comentários das redes sociais. Se alguém colocar ali alguma resposta, nós não nos comprometemos com elas. Também, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo e região, é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Agora ela é realizada no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Durante a semana também o site Portal Escola Dominical disponibiliza textos de apoio e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, que é comentado pelo pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, nós estamos estudando o tema relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre os relacionamentos familiares e os princípios que devem reger esses relacionamentos familiares, porque não podemos ter uma vida espiritual sadia sem ter uma vida familiar sadia, e ilustrando estes princípios e estes parâmetros através de uma casuística, ou seja, através de passagens bíblicas onde nós vamos ver como se deve comportar, como nós devemos nos comportar. Aliás, a palavra de Deus, ela foi escrita para o nosso ensino. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, nós aprendemos com estes episódios bíblicos como devemos aplicar. Esse trimestre é um trimestre bem prático, como devemos aplicar, quais as ações que devemos tomar para que tenhamos uma vida familiar sadia, para que superemos estes desafios e estes problemas que surgem na nossa vida familiar. E hoje estaremos estudando a lição de número 4,
que tem como título Ídolos na Família. E alguém pode dizer, irmão Caramuru, isso não é um problema que eu tenha na minha família. Eu nasci num lar evangélico, já sou crente desde criança, nunca teve santinho, nunca teve nenhum ídolo na minha casa. Então, esse é um problema que eu não tenho. Alguém pode dizer, não, eu era católico, eu tinha ali as imagens dos santos, mas quando eu me converti, eu tirei tudo aquilo, então já não tem mais problema. Né? Ou alguém diz, não, eu era budista, eu tinha um Buda lá em casa. Ah, irmão, se idolatria fosse só problema de imagem, nem precisaria desta lição. Acontece que a idolatria é muito mais que ter imagens em casa. Idolatria é não ter Deus como Senhor da sua casa. Esse que é o problema. Nós vimos na lição passada o problema do ciúme. E vimos que o ciúme, ele é a tentativa de alguém querer que outrem lhe tenha amor exclusivo. E nós vimos que o ciumento é, antes de tudo, alguém que quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer ser um Deus para aquela pessoa que ele pretensamente ama. Aí nós temos uma idolatria. Se alguém aceita esta proposta do ciumento e se dedica exclusivamente a ele, se submete a ele, torna-se um idólatra. Porque nós só podemos adorar, só podemos nos submeter com exclusividade, servir com exclusividade a Deus. O apóstolo Paulo, ele é bem claro quando nos fala lá em 1 aos Coríntios, capítulo, aliás, 2 aos Coríntios, capítulo 7, se não me engano aqui, vamos verificar direito. Realmente é 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, o apóstolo Paulo diz que nós só podemos servir a Deus. O próprio Jesus, ele estabeleceu isto, né, quando tentado pelo diabo. Lá, Mateus capítulo 4, versículo 9. Olha a proposta do diabo. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, a exclusividade da adoração, do serviço, a submissão à vontade é única e exclusivamente a Deus. É por isso que Deus disse, logo o primeiro mandamento, lá no Monte Sinai, né? Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, Deus é bem claro com o povo de Israel. Versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não se pode ter outro Deus a não ser o nosso Deus. E aqui nós temos o problema da idolatria. O que é a idolatria? O que é o ídolo? O ídolo não é uma imagem de escultura, não. O ídolo não é uma pintura, não. O ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus é um ídolo.
E a família, ela foi criada por Deus para que fosse o primeiro lugar em que se adorasse a Deus. O primeiro lugar de adoração a Deus é a família. Assim como a família é o primeiro lugar da bênção de Deus, a família também é o primeiro lugar da adoração a Deus. Veja que a primeira família, o primeiro casal, adorava a Deus, notadamente, especialmente na viração do dia. Toda a viração do dia, Deus vinha ao jardim do Éden para um encontro particular, especial e íntimo com o primeiro casal. Era um momento de adoração, porque Deus é o Senhor e nós somos seus servos. E mesmo com o pecado, Adão e Eva ensinaram seus filhos a oferecer sacrifícios a Deus, a adorar a Deus, a cultuar a Deus. E também num sistema de senhorio de Deus e nós como seus servos. Tanto que quando Caim fez a sua oferta do seu jeito, Deus a rejeitou. Em seguida, nós vemos Sete, que havia sido dado ao primeiro casal em um lugar de Abel, que havia sido morto por Caim. Nós vemos que quando Enos nasceu, que foi o seu filho, ele começou a invocar o nome do Senhor. Então, nós temos ali já o culto doméstico. Podemos dizer que o culto doméstico começa ali propriamente com o nascimento de Enos, porque Sete começou a invocar o nome do Senhor. E aí, a partir desta invocação, deste lugar de adoração na família, é que nós vamos ver que os descendentes de Sete são chamados de filhos de Deus. Os filhos de Deus, lá do capítulo 6 do livro do Gênesis, é a descendência de Sete. E por que que a descendência de Sete passou a ser chamada de filhos de Deus? Por que que foi o primeiro povo de Deus na face da terra? Porque se começou a adorar a Deus na família. Porque o lugar primeiro de adoração a Deus é na família. E é aí que nós temos o lar. O que é um lar? Temos aquela frase famosa, lar, doce lar. O que é o lar? O lar, a palavra lar, é uma palavra latina. E o que era o lar lá em Roma, né? Os romanos é que falavam latim. O lar era um cômodo da casa dos patrícios, dos pais de família, das famílias governantes de Roma, da elite de Roma. O lar era um cômodo onde se adoravam os antepassados, os deuses familiares, os deuses lares. Ou seja, era um compartimento da casa onde se fazia adoração. Onde se fazia adoração. Porque o lar é o lugar da adoração. Então, a nossa família ela tem que ser um lar. Ou seja, um lugar onde se adora a Deus. Um lugar de ligação espiritual, em que todos os membros da família têm comunhão entre si e comunhão com Deus. É por isso que a igreja é chamada de família de Deus. Porque a igreja é um grupo de pessoas salvas por Jesus Cristo, e aqui eu falo da igreja local. Ela é um grupo de pessoas que está num determinado lugar, que foi salva por Jesus, e que tem comunhão entre si e que tem comunhão com Deus.
É a ordem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso que são os dois grandes mandamentos da lei que são reunidos em Cristo em um só mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor a Deus e o amor ao próximo. E é na família que nós aprendemos este amor. É o lugar primeiro da comunhão entre nós e com Deus. E na igreja também existe isso. Tanto que qual é a cerimônia mais solene da igreja local? É a ceia do Senhor, onde nós, pelo pão, declaramos que temos comunhão uns com os outros. E com o vinho, nós declaramos que temos comunhão com Deus. Então, a família é um lugar para ser o lar. É o lugar de adoração a Deus. É o lugar de comunhão entre nós e comunhão com Deus. Deus criou a família para ser este lugar de adoração, este lugar de comunhão. Portanto, neste lugar não há espaço para outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Esta realidade da família nós vemos bem aqui em 1 Coríntios 11:3. Quando Paulo diz: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Essa é a hierarquia de um lar. Deus, que é a cabeça de Cristo, que é a cabeça do varão, que é a cabeça da mulher. O lar é um lugar em que Deus tem o senhorio. Por intermédio de Cristo, que é um com o Pai, e quer que nós sejamos um com Ele. E o varão, o marido, ele é a cabeça da mulher. É ele quem deve ser o sacerdote do lar, aquele que deve levar todos à presença de Deus e seguir a direção de Deus, o senhorio de Deus. A família é um lugar onde devemos servir a Deus, em comunhão uns com os outros, porque Deus criou a família para eliminar a solidão do homem e para que ele pudesse servir a Deus. Nosso esboço e nosso tempo aqui não permite, eu faço uma digressão, né, mostrando que a presença deste culto familiar, deste culto doméstico, desta adoração a Deus, é uma constante e é necessária para que nós tenhamos um povo de Deus fiel e zeloso. Tudo começa na família. E quando a família se destroça, nós temos o fracasso espiritual da sociedade, do povo. Nós vamos falar disso. Um dos episódios que está aqui, um dos dois que hoje nós iremos analisar, dois casos, né? O nosso comentarista coloca a questão da idolatria na família de Jacó e na família de Mica. E veja que foi a família de Mica que, ao adotar a idolatria, acabou levando a tribo de Dan a ser a primeira tribo de Israel a coletivamente apostatar, a adotar uma idolatria coletiva. Então, a idolatria ela começa numa família e destrói toda a sociedade. Isto foi assim em todos os tempos. Quando a família é fiel a Deus, ela traz a adoração. Começa com a família de Sete. Sete começou a invocar o nome do Senhor e surge o primeiro povo de Deus na face da terra,
que foi a descendência de Sete. Quando os filhos de Sete, chamados filhos de Deus, formaram famílias sem adorar a Deus, sem servir a Deus, desobedecendo a Deus, o resultado foi o dilúvio. É a destruição da humanidade, porque a terra se corrompeu, se encheu de violência, de prostituição. Por quê? Porque Jesus disse, eles casavam e davam-se em casamento. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Houve a destruição da estrutura familiar. E só foi preservada a única família que se manteve fiel a Deus, que foi a família de Noé. E assim por sequência. Depois, os próprios descendentes de Noé se rebelaram contra Deus, e nós tivemos aí o episódio da Torre de Babel. Aí Deus vai formar um novo povo a partir de uma família, a família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E são estas famílias que, servindo a Deus, dão origem ao povo de Israel. Mas, quando as famílias israelitas não serviam a Deus, como aconteceu no tempo dos juízes, como nós vamos ver na família de Mica, toda a nação pereceu, toda a nação pecou, toda a nação fracassou espiritualmente. E assim, sucessivamente, no tempo da monarquia, no tempo do cativeiro, nos dias de Jesus, as famílias destroçadas espiritualmente, as famílias, quando deixam de adorar a Deus, de ser um lar, toda a sociedade deixa de adorar a Deus. Né? Quando cessa o fogo da adoração, e a gente fala assim, o fogo da adoração, porque neste lar, né, tem o altar, né? O altar normalmente tinha os sacrifícios e tinha o fogo, né? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando se apaga o fogo da adoração no lar, as consequências são extremamente terríveis para todo o povo de Deus. Vamos ler lá em segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 6. Veja o que diz aqui Ezequias, o rei Ezequias, quando ele manda purificar o templo que havia sido fechado pelo seu pai, o rei Acás. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. E desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre e apagaram as lâmpadas. E não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Pois eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram, por isso, em cativeiro. Quando em casa nós deixamos de servir a Deus, de adorar a Deus, quando escolhemos ídolos que venham habitar dentro da nossa família, o caos espiritual é certo. Não só na família, mas como a família é a célula máter da sociedade, é a célula mãe da sociedade, este mal sai da família e contamina toda a sociedade, que se destrói. Não há nenhuma civilização que não tenha caído por causa da destruição das famílias. Outro dia eu via uma análise a respeito de Roma, da queda de Roma, e o historiador foi bem claro. Roma caiu porque suas famílias caíram. Porque a depravação moral atingiu as famílias romanas. Entre os casos, né, por exemplo, o aborto generalizado nas famílias romanas,
fez com que se diminuísse a população romana, e se diminuindo a população romana, se diminuiu o exército romano, que era a base em que se fundava todo o Império Romano. E por isso o Império Romano ruiu. Porque a partir das famílias, quando elas ruíram, toda a sociedade rui. E isto não só no aspecto político, econômico, mas também e, sobretudo, no aspecto espiritual. Ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E na família, Deus tem de ter exclusividade. Se a família deixar de ter Deus com exclusividade como seu Senhor, deixar de adorar a Deus, se não houver o culto a Deus na família, a família sossobrará. A família cairá na idolatria. E ao cair na idolatria, porque terá outras coisas no lugar de Deus, esta família perderá a comunhão com Deus. Perdendo a comunhão com Deus, perderá a direção segundo a vontade de Deus. Será escravizada pelo pecado, destruída pelo pecado. Foi assim que aconteceu ao longo da história da humanidade e sempre será assim. É por isso que o diabo procura atacar primacialmente a família, porque destruindo a família, como eu costumo dizer, ele não mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele mata todos os coelhos com uma só cajadada. Porque ao destruir a família, você destrói cada integrante da família, você destrói a sociedade, você destrói a igreja. Porque a sociedade e a igreja são formadas de famílias. Na família não pode haver a idolatria. Deus deve ser cultuado na família, adorado na família. Devemos ter a comunhão com Deus na família. Por isso, nossas famílias não podem deixar de ter o culto doméstico. Na família, nós temos que meditar na palavra de Deus, nós temos de orar, nós temos de jejuar. Nós não podemos desperdiçar o tempo da família com coisas que não agradam a Deus. Mas o que nós vemos hoje? Em primeiro lugar, dentro das famílias, não há sequer um momento de adoração. Não existe aquela viração do dia. Deus é esquecido. As pessoas falam um pouco de Deus quando vão à igreja. Se é que vão. Hoje, muitos, depois da pandemia, nem voltaram para a igreja. Preferem os cultos online. Que coisa triste. E aí, Deus cede seu lugar. Né? Não é que ele cede seu lugar, mas as pessoas tiram Deus e colocam no lugar de Deus outras coisas. E aí os momentos familiares, quando existem, porque muitas famílias hoje já as pessoas nem se conversam, nem se comunicam, né? Não há nenhum momento em que estão juntos. E estão aí as pessoas solitárias, apesar de viverem sob o mesmo teto. Mas quando estão juntos para quê? Para se divertir. Estão juntos para quê? Para um churrasco, para ver um filme, para fofocarem. Somos contra momentos de lazer? Não. O lazer é necessário. Jesus mandou certa feita que os discípulos descansassem. Há esta necessidade de termos momentos de diversão, de lazer. Faz bem para a nossa saúde física e mental. Mas o problema é que as famílias só se reúnem hoje, quando se reúnem, para estes momentos. E ainda momentos em que
ao se divertir ou em apresentar o lazer, o fazem de maneira mundana. Hoje em dia, festas de aniversário, festas de casamento, de pessoas que se dizem cristãs, são iguais ou piores que as festas mundanas, que as festas dos incrédulos. Por quê? Porque essas pessoas não têm mais temor a Deus. Elas não oram, não jejuam, não leem a Bíblia, não adoram a Deus. As suas casas não são lares. E elas estão se vivendo segundo o mundo, vivendo segundo os incrédulos. Porque, no fundo, elas se tornaram incrédulas. Em casa não há adoração a Deus. Em casa, Deus é esquecido. Os ídolos tomaram conta. Copiam as formas de viver do mundo. São influenciados pela mídia, pelas celebridades. A casa já não é um lar. A adoração já não existe. Há uma verdadeira idolatria na família. E em lugares assim, Deus se afasta. Deus não está presente. O primeiro caso que a nossa revista traz é sobre os ídolos na família de Jacó. O nosso comentarista, ele trata mais da questão do furto dos ídolos de Raquel antes de Jacó sair de Padã Arã. Mas nós gostaríamos de fazer um panorama um pouco mais amplo, porque a idolatria na família de Jacó é algo que assusta. Jacó era o herdeiro da promessa de Abraão. Ele almejou muito esta bênção, a bênção da primogenitura. E a recebeu. Nós vimos na lição número 2, que entendemos que lá em Gênesis 28:1 é que ele recebe a bênção de Isaac, que se submete à vontade de Deus. Portanto, um homem como Jacó, nós vamos esperar que quando ele vai para Padã Arã e no caminho ele tem aquele sonho em Betel, Deus confirma a ele todas as promessas de Abraão. Nós vamos pensar que encontramos um homem que finalmente havia alcançado a bênção que tanto queria e que dali para frente se comportaria como um genuíno servo de Deus. Ledo engano. Quando Jacó chega a Padã Arã, ele já encontra uma circunstância diferente que ele tinha com relação a Abraão e a Isaac. Isto porque Abraão saiu da terra do seu pai, da sua parentela, e foi para Canaã. Isaac se manteve em Canaã. A sua esposa foi trazida de Padã Arã, mas ele nunca foi a Padã Arã. Jacó, por causa das circunstâncias de ele ter mentido, ter enganado, Isaac foi obrigado a ir para Padã Arã. Lá chegando, ele é envolvido por Padã Arã. E aí começa o problema. O problema da idolatria, como nós vimos, é colocar algo no lugar de Deus. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Veja que Jacó chega, a divina providência o encaminha a logo encontrar-se com a família de seu tio Labão. Ele conhece Raquel.
e se apaixona por Raquel. Em se apaixonando por Raquel, ele começa a se guiar pela atração física e não pelos princípios divinos. É errado se apaixonar? Não. Mas é errado sobrepor os seus sentimentos à vontade de Deus. Ele não pergunta a Deus se Deus quer que ele se case com Raquel. Ele não faz prova com Deus, como Eliezer fez e trouxe Rebeca. E vejam que Jacó tinha pleno conhecimento de tudo isso, porque ele era muito próximo à sua mãe Rebeca, e certamente Rebeca lhe contou como ela se tornou esposa de Isaque e sua mãe. Jacó se deixou levar por si, e aí vem o pior dos ídolos, o eu. O eu, que não dá para você jogar fora como uma imagem de um santo. E não dá para você quebrar e jogar no lixo ou queimar. O eu está aqui dentro de você. E você deve se submeter a ele. Pois é, este eu de Jacó prevaleceu. Ele ficou apaixonado, vidrado na Raquel e quis casar com ela. Labão lhe diz: fique 7 anos aqui comigo e você a terá por mulher. E Jacó, que deveria ir para a terra de Canaã, e Jacó, que deveria estar no lugar que Deus queria, se enroscou com Padã-Arã. Sua atração física era tanta que ele não notou na noite de núpcias que em lugar de Raquel lhe tinha sido dado Leia. Quando ele acorda de manhã, ele vê o que tinha feito. Vai falar com Labão, e Labão lhe oferece Raquel também, desde que ele trabalhasse mais 7 anos. E Jacó aceita a bigamia. Veja, Abraão não foi bígamo, Isaque não foi bígamo. A bigamia não faz parte do plano de Deus. Mas Jacó, para ter Raquel, aceitou a bigamia. Foge mais uma vez dos princípios bíblicos, né? Que não eram bíblicos naquele tempo, dos princípios divinos. E aí nós já vemos Jacó formando uma família fora dos moldes divinos, de acordo com o mundo, de acordo com Padã-Arã, de acordo com os arameus, de acordo com os gentios, sendo que ele havia sido escolhido por Deus exatamente para ser o povo de Deus, para ser o pai de uma grande nação que serviria a Deus e na qual todas as nações seriam benditas. Mas ele adota a forma de vida dos malditos. Ele abre espaço para os ídolos. Ora, Raquel e Leia eram idólatras, eram arameias. Rebeca também era, mas Rebeca se converteu. Veja que ela saiu de Padã-Arã, foi para Canaã. Lá ela, inclusive, encontrou Isaque orando. Primeira visão que ela teve de Isaque foi Isaque orando. E nós vamos ver que Rebeca orava, tanto que orou a Deus para saber o porquê daquela luta que ela sentia no seu ventre. E Deus falou com ela. Ela havia se convertido. Aqui é o contrário. Jacó havia se mundanizado. Jacó havia adotado, se conformado com o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A idolatria vem quando nós nos conformamos com o mundo. Tomamos a forma do mundo.
E o Deus deste século não é Deus. O Deus deste mundo, o príncipe deste mundo, é o inimigo de Deus. Nós nos tornamos idólatras quando, ao invés de termos a Deus como Senhor, como aquele que manda, como aquele que dá as ordens, nós passamos a obedecer a outros deuses, a outras ordens, que não as da palavra de Deus. A família de Jacó se formou dentro dos padrões de Padã Arã, e nestes padrões estava a idolatria. É verdade, Jacó circuncidava os seus filhos conforme Deus havia estabelecido junto a Abraão. E nós ficamos a saber disso incidentalmente, quando, naquele episódio envolvendo a família de Jacó e os siquemitas, né, Simeão e Levi dizem que eram circuncidados. Lá em Gênesis capítulo 34, versículo 14. E disseram-lhes: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então, embora Jacó circuncidasse todo filho seu, parava aí a filiação dos filhos ao Deus Todo-Poderoso. Então, porque ele circuncidava os filhos, mas os filhos eram educados segundo os padrões de Padã Arã. Até porque Jacó já tinha formado a família nos padrões de Padã Arã. Era bígamo. Havia aquela briga, como nós vimos na lição passada, do ciúme de Raquel e Leia. Os filhos eram provavelmente criados por Débora, que era ama de Rebeca, e estavam todos ali na idolatria. O tempo passa, Jacó começa a ter diferenças com Labão, o próprio Jacó parece ter reanimado a sua fé com o nascimento de José, quis ir embora de Padã Arã, mas Labão conseguiu convencê-lo a ficar, oferecendo-lhe um bom salário, e ele ainda fica mais 6 anos, mas quando chega a 20 anos, aquela luta pelo patrimônio, né? Porque Jacó também se tornou apegado às coisas materiais, e foi uma briga ali entre ele e Labão, e Deus, abençoando Jacó, fez com que Jacó enriquecesse e Labão empobrecesse. Isso gerou um mal-estar tamanho, e aí Deus então se revela a Jacó e manda que ele volte para Canaã e fosse até Betel erigir um altar para ele. Ele chama suas esposas, conta esta experiência, e as esposas, não pela experiência que ele teve com Deus, mas pelo mal-estar que havia, resolvem partir com ele. Aceitam partir. Mas Raquel, ao saber que iria embora, resolveu furtar os ídolos do seu pai. E fez isso. Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo 19. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Aquele grande arqueólogo, pastor adventista Rodrigo Silva, diz que estes ídolos eram uma espécie de certidão de propriedade da terra. Naquele tempo se acreditava que os deuses eram os senhores
de cada terra, de cada país, de cada família. Eles eram os donos. E esses ídolos, então, que seu pai tinha, eram a prova da propriedade da terra. Veja, Raquel tinha resolvido ir junto com Jacó para Canaã. Ela iria deixar Padã-Arã, mas não queria que Padã-Arã a deixasse. Ela quis levar os ídolos do seu pai. Por quê? Porque era uma família que estava envolvida com o modo de viver de Padã-Arã. Raquel ouviu Jacó dizer que Deus lhe havia falado para ir para Canaã, mas ela não queria servir ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó. Jacó ainda não era Israel. Né? Ela queria servir os seus deuses, continuar servindo os seus deuses. Quando eu conformo uma família conforme o mundo, quem governa é o mundo, é o Deus deste mundo. Não tem lugar para Deus numa família que está vivendo de forma mundana. Tem lugar para o filme, tem lugar para o futebol, tem lugar para a celebridade, tem lugar para os costumes mundanos, mas não tem lugar para a leitura da Bíblia, não tem lugar para a oração, não tem lugar para o jejum. Vivem conforme o mundo. E assim a adoração a Deus vai se desfazendo. Raquel mostra que tinha o seu amor às coisas de Padã-Arã, não a Deus. E assim não era só Raquel, eram todos. Porque quando, nós vamos ver daqui a pouco, quando Jacó resolve fazer um ultimato para a família servir a Deus, todos entregam seus ídolos, não só Raquel. Labão, ao perceber que Jacó havia fugido e ao notar a falta dos ídolos, foi ao encalço de Jacó. Disse que os seus ídolos tinham sido furtados. Jacó não sabia de nada. E Raquel mentiu para seu pai e ele acabou não... Porque Jacó liberou Labão a procurar os ídolos e disse, olha, quem tiver com os ídolos seja morto. Mas Raquel escondeu os ídolos, disse para o pai que estava menstruada e pediu desculpas para não se levantar, e lá estavam escondidos os ídolos. E a família vem. Veja que quando a família está envolvida com a idolatria, não serve a Deus, não obedece a Deus, Deus mandou que Jacó fosse para Betel e Jacó parou em Siquém. Ali até edificou um altar a Deus. Porque no caminho, Jacó se converte. Naquele episódio do Val de Jaboque, Deus se encontra com ele, ele fica coxo, ele ali é mudado seu nome para Israel, porque lutou com Deus e prevaleceu. Ali Jacó se converteu, mas não a sua família. Sua família continuava com os ídolos. Ele para em Siquém, em vez de ir para Betel. Por quê? Porque a família ainda não tinha se convertido. E lá em Siquém, Diná, que era sua única filha, se prostitui com Amor, com Siquém, que era o príncipe de Siquém. E ali, por causa daquela prostituição, Siquém quer se casar com Diná. Levi e Simeão não concordam, porque eles não eram circuncidados, e criam um estratagema para matar os siquemitas, e os siquemitas aceitam se circuncidar, mas quando eles ainda estão se recuperando da circuncisão, Levi e Simeão vão lá e fazem uma matança generalizada, um massacre, provando que eles não serviam a Deus. Diná se prostitui, Levi e Simeão são assassinos, porque a idolatria permite que haja o pecado. Na idolatria, as pessoas adoram um ídolo
mas é um ídolo conforme a sua vontade. Na verdade, o grande ídolo é eles mesmos. E aí Jacó, diante daquela situação aflitiva, Deus lhe manda ir a Betel. Mas ele entende que ele não podia ir a Betel daquela maneira. Lá em Gênesis, capítulo 35, nós lemos o seguinte: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Deus exige que Jacó vá a Betel, que era o lugar que Deus já tinha mandado desde lá para Darã. Mas uma família que está envolvida com a idolatria não serve a Deus. Não vai no caminho de Deus, não está na vontade de Deus. Aí Jacó faz um ultimato à família. Ele não podia ir a Betel com a família envolvida na idolatria. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém, e partiram. Não há como ir à presença de Deus com ídolos. E os principais ídolos estavam, como eu disse, no coração, na má formação da família. Mas os ídolos foram deixados de lado, foram abandonados, deixados em Siquém. E aí o povo pôde ir a Betel. E lá em Betel, a família é abençoada. Versículo 7 diz: e edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alombacute. Essa Débora, que era ama de Rebeca, tudo indica, foi ela que criou toda a mentalidade idolátrica dos filhos de Jacó. Mas ela morre. Ela tem que morrer. Por quê? Porque agora a família fazia um concerto com Deus. Havia abandonado a vã maneira de viver que, por tradição, havia recebido de seus pais. Havia se convertido a Deus. E apareceu outra vez Deus a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Deus confirma a promessa a Jacó novamente. Reafirma a mudança de nome de Jacó para Israel. Nós podemos dizer que quando a família de Jacó abandona a idolatria, em Betel eles se tornam os filhos de Israel. Aqui é que nascem os filhos de Israel. Este clã que era o núcleo do povo de Deus. Quando a família abandona a idolatria, se começa a formar o povo de Deus. Veja que quando Sete começou a invocar o nome do Senhor, quando se começou a adorar a Deus na família, surge o primeiro povo de Deus, que é o povo de Sete, os filhos de Deus. Agora aqui, quando a família de Jacó abandona a idolatria e passa a servir a Deus, eles passam a ser os filhos de Israel. Deus abençoa e Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Jacó
torna-se verdadeiramente um patriarca neste momento, porque a idolatria se passou. A idolatria impede a bênção de Deus. A idolatria impede o cumprimento das promessas de Deus. A idolatria impede que façamos a vontade de Deus. E Deus faça a sua boa, perfeita e agradável vontade em nós. O outro episódio que o nosso comentarista nos conta é o da família de Mica. A história de Mica e sua família se encontra no capítulo 17 do livro de Juízes. O livro dos Juízes, que a tradição judaica diz que foi escrita por Samuel, ela relata este período da história que vai desde a morte de José até o primeiro rei, que foi Saul. Foi um período de mais ou menos 300 anos de profundo caos espiritual. O período dos Juízes é um período de tragédia espiritual. O povo de Israel não avança por causa da idolatria. O povo de Israel não se desenvolve nem política, nem social, muito menos espiritualmente. Porque fica sempre se envolvendo com a idolatria, com o pecado, com os povos em redor, e Deus, então, para castigar o povo, permitia que eles fossem oprimidos por uma nação estrangeira, aí o povo sofria terrivelmente, clamava a Deus, aí Deus levantava alguém para libertar o povo, mas depois que o povo era liberto, voltava a pecar, voltava a entrar na idolatria, e aí começava tudo de novo. Deus permitia uma opressão de uma nação estrangeira, o povo sofria, o povo clamava, e, mais uma vez, Deus levantava um libertador, que era o juiz. Samuel, segundo a tradição judaica, ele descreve dos juízes desde Otoniel até Sansão. São 12 juízes. E houve mais 2 juízes depois. Houve Eli e o próprio Samuel. Mas Eli e Samuel não são registradas os seus governos no livro de Juízes. Mas a partir do capítulo 17, há um complemento no livro de Juízes que está, inclusive, fora de ordem cronológica. Nestes capítulos de 17 até o 21, Samuel escreve a respeito de 2 episódios. O primeiro episódio é a idolatria da tribo de Dan. A tribo de Dan foi a primeira tribo a se tornar coletivamente idólatra. E o segundo episódio é a guerra civil que ocorreu entre Israel e a tribo de Benjamim, quando a tribo de Benjamim quase toda foi dizimada. Estes 2 episódios são trazidos para dar um quadro da situação lamentável espiritual que vivia Israel no tempo dos juízes. E a escolha da família de Mica, e foi ela que causou a idolatria coletiva da tribo de Dan, porque a casa de Mica se transformou num centro de idolatria. E quando os danitas estavam indo em viagem para o norte de Israel, a fim de conquistar uma terra para as tribos, porque a porção deles era muito pequena para a população, eles então passam pela casa de Mica, vem aquele centro de idolatria, e então resolvem levar e quando eles conquistam a cidade de Laís, que passa a se chamar Dan, eles levam o levita, que era o sacerdote na casa de Mica, para ser o sacerdote de toda a tribo. E aí eles instituem a idolatria coletiva lá na tribo de Dan.
Mas tudo começa na família de Mica. E esta família, eu costumo dizer que era uma família desmantelada. Era uma família onde a idolatria reinava. E ela é uma espécie de modelo das famílias daquele tempo. Porque, como eu disse, no tempo dos juízes, o povo caiu na idolatria. Caiu na idolatria por quê? Porque as famílias eram idólatras. Os pais, isso está escrito no capítulo 2 de Juízes. No capítulo 2 de Juízes, nós temos um resumo, uma síntese deste período. E o que diz o Senhor? Capítulo 2 de Juízes. Versículo 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor não tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E por que tudo isso? O versículo 10 diz: E também foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Qual é o problema do tempo dos juízes? É que os pais não ensinavam a lei do Senhor aos filhos. Os pais não cumpriam a tarefa de ensinar os filhos. Eles cresciam sem conhecer a Deus, exatamente como os filhos de Jacó. E aí eram envolvidos e influenciados pela idolatria dos povos que estavam no meio deles, porque eles não destruíram todos os habitantes primitivos de Canaã, desobedecendo a Deus, e esses moradores influenciavam os israelitas e os povos em volta, que também influenciavam os israelitas. Não havia lar, não havia adoração a Deus em casa. E a ordem da lei de Moisés era Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. E estas palavras, em versículo 6, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eles não faziam isso. As crianças não eram ensinadas na lei de Deus, eram influenciadas pelos outros povos, caíam na idolatria, e por causa da idolatria a nação toda padecia. E a família de Mica era exatamente assim. Veja que o texto diz que Mica morava nas montanhas de Efraim. Era um dos melhores lugares, os lugares mais prósperos de Israel. Morava num lugar próspero, um lugar bom. A família era rica. O texto diz que a mãe começou a lamentar que havia perdido 1.100 moedas de prata. Ela perdeu 1.100 moedas de prata e ficou lamentando, porque tinha mais. É muito dinheiro. Lembra que José foi comprado por 30 moedas de prata. Então, o preço de um escravo bom era 30 moedas. 1.100, daí 38 escravos. E ela perdeu e começou a maldizer porque tinha perdido essas moedas. Agora, por que ela perdeu essas moedas? Ela não tinha perdido.
Na verdade, o seu filho, o Mica, havia furtado. Mica era um ladrão que não perdoava nem a própria mãe. Vejam que situação. O filho era um ladrão. E ela nem percebeu que o filho era ladrão. Porque era uma mãe ausente, uma mãe desatenta. A mulher virtuosa, diz o capítulo 31 de Provérbios, ela sabe tudo o que acontece em casa. Ela domina o cotidiano da casa. Mica não sabia, a mãe de Mica não sabia de nada do que acontecia. Não sabia que o filho era um ladrão. E nem cuidou de 1.100 moedas de prata. E Mica era ladrão. Por quê? Porque a mãe era avarenta. Veja que quando ela perdeu as moedas, as 1.100 moedas de prata, ela começou a deitar maldições. Ela amaldiçoava as pessoas. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ela tinha um coração cheio de maldade. Ela tinha coração cheio de desejos maus. Não ensinava a palavra de Deus para o filho e ainda dava péssimo testemunho. Era avarenta. Por isso que o filho virou ladrão. Olha o quadro que estava esta família. Não tinha bom testemunho da mãe. A mãe, inclusive, tinha alguns defeitos terríveis. Já disse aqui que ela tinha um coração mau, porque ela deitava maldições. Já disse aqui que ela era avarenta. Ela ficou, apesar de ser boa de vida, não ter passado necessidade com essa perda, ela não parava de deitar maldições. Ela amaldiçoava tanto, reclamou tanto, ela tinha tanto amor ao dinheiro, e o próprio filho resolveu confessar que tinha furtado. Porque ela era uma pessoa avarenta, idólatra. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. O primeiro Deus que estava ali naquela casa era o dinheiro. Não foi quando ela mandou construir fazer imagens que ela se tornou idólatra. Ela já era idólatra porque ela amava o dinheiro. E a Bíblia diz que quem ama o dinheiro não pode amar a Deus. Era uma mulher, como eu disse, alheia ao cotidiano doméstico. Ela não se preocupava com o que acontecia na casa. Hoje, muitas mulheres são assim. Aliás, o feminismo defende que as mulheres não sejam virtuosas, não tenham controle do cotidiano da casa. Mas não é assim que uma mãe verdadeiramente serva de Deus deve ser. Ela tem que ser a mulher virtuosa de Provérbios 31. Quando o filho disse que tinha roubado, o que ela fez? Castigou o filho? Repreendeu o filho? Não. Como diz o povo por aí, passou pano. Porque ela não tinha moral para repreender o filho. Não tinha autoridade pelo seu péssimo exemplo. E aqui nós temos um outro fator terrível. Quando nós não adoramos a Deus, quando não há adoração a Deus, quando há idolatria, como eu disse para os irmãos, na idolatria há uma inversão. Quando nós adoramos a Deus, Deus é o Senhor e nós somos os servos. Nós devemos obedecer a Deus. Na idolatria, a lógica é diferente. Nós servimos ao ídolo para ele nos favorecer. Nós queremos agradar o ídolo para que ele nos agrade, para que ele faça o que nós queremos. Não é assim aí nos cultos afro-brasileiros? Você faz um despacho para a entidade, para que a entidade lhe favoreça em alguma coisa. É o toma lá da cá, é a barganha. E aí nós vemos como essa teologia da prosperidade tem raízes diabólicas, satânicas, porque vem lá da lógica da idolatria. E aí a mãe de Mica não repreendeu o seu filho. Pelo contrário,
pegou o dinheiro que ele devolveu, foi até um ourives e mandou ele fazer um ídolo, uma imagem de escultura, e colocou na casa. Gastou 200 moedas de prata. A sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Veja que mentira desta mulher. Ela diz que dedicou inteiramente as 1.100 moedas para Deus. Aí pega 200 moedas e faz um ídolo, quebrando o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Não eram as 1.100, ela só usou 200. E o que ela dedicou a Deus? Nada. Porque ela pegou 200 e fez um ídolo. É a mentira. O pecador diz que está servindo a Deus, mas na verdade não serve nada a Deus. Quantas famílias não estão assim, irmãos? Como eu disse, não tem tempo para Deus. Dizem que se dedicam a Deus, mas não fazem nada para Deus. Pelo contrário, constroem ídolos na sua casa. E ela coloca então esse ídolo. Faz um éfode. E, na verdade, desse ídolo vem outros, porque Mica construiu uma casa de deuses com terafins e consagrou um dos seus filhos como sacerdote. Transformou a sua casa numa casa de idolatria. As pessoas iam lá adorar ídolos. Eis a situação lamentável que estava aquela família. E aí o inútil se uniu ao desagradável. Apareceu um levita por ali. E Mica o convenceu a ser sacerdote. E depois vieram os danitas, que levaram o sacerdote e os ídolos e transformaram aquele culto da casa de Mica no culto da tribo. E a tribo de Dan, que é a tribo apóstata de Israel, por isso muitos acham que o anticristo será da tribo de Dan, e a tribo de Dan não está entre os 144.000 que pregarão o evangelho na grande tribulação, justamente por causa disso. É por isso que Jacó, na sua bênção final aos filhos, ele diz que Dan era uma serpente enroscadiça. E apavorado disse: a tua salvação espero, ó Senhor. Através de Dan, a idolatria se consuma, se consolida em Israel. Mas isso só foi possível por causa da família de Mica. Quando uma família idólatra se converte, Deus abençoa e se revela. Quando uma família cede à idolatria, a tragédia espiritual e o fracasso contaminam a família e a sociedade onde ela está. Como diz o textuário da nossa lição, são as últimas palavras do apóstolo João na sua primeira carta, primeira de João. Cinco e 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém.